e vai aparecendo que vai entrando o, o áudio. Quando os alunos entram, o áudio some. Deixa eu abrir a apresentação aqui para depois abrir a tela. Vou ver aqui no apresentação aberta. Ok. Maravilha. Compartilhar a tela. Não sei se está transmitindo a tela, acho que não está transmitindo ainda, mas vamos começar. Daqui a pouco a tela vai chegar aí. Deixa eu abrir aqui no notebook a aula. A gente está no livro de Esther, né? É o último livro da sequência histórica. E eu chamei essa aula de O Livro de Esther, uma história de providência divina. E a gente vai olhar muito para dentro do texto, do livro, para entender o que o texto está dizendo. Tá? Eu vou fazer essa aula sem colocar a tela, porque para mim não aparece que a tela está aparecendo, porque eu estou aqui no celular. Então a gente vai ter que fazer de um jeito diferente, infelizmente. Vou ter que improvisar. Vamos lá. O livro de Esther narra a história. Deixa eu colocar para cá. Foi. Deixa eu abrir a compartilhar aqui no controle do organizador. Espera aí. Eu acho que está sem essa opção. Dá para ver também o PDF no grupo. Pelo grupo dá para ver. Ah, eu botei aqui compartilhar a tela, tal. Maravilha, eu compartilhei lá. O livro de Esther narra a história de uma mulher judia que se tornou rainha da Pérsia e salvou seu povo de um genocídio, ou seja, de uma destruição por causa da sua raça, sua etnia, sua origem. O nome Esther deriva da palavra persa estrela, enquanto seu nome hebraico é Hadassah, que significa murta. O livro de Esther, ele não tem autoria definida, porém é dado pela tradição também a Neemias, ok? Mas não com tanta certeza como o livro de Esdras e o livro de Neemias. O livro de Esther data ali de um pouco depois do período de Neemias, né? Um pouquinho depois da escrita de Neemias, né? Um pouquinho depois de 440, os fatos que se narram no livro de Esther em volta de 470 a.C., e o livro é, a princípio, no final da vida de Neemias, ou se não foi escrito por Neemias, na virada do século IV para o terceiro antes de Cristo. O nome de Deus não aparece no livro. Isso não foi problema para que os judeus entendessem que o livro é canônico. É diferente de outras obras, Esther, ele foi visto como canônico, mas depois houveram alguns questionamentos mais tardios sobre isso. Tá? Então, o nome de Deus não está no livro, porém a ação de Deus é muito clara, é muito evidente. O livro é escrito também para explicar a origem de uma festa que é chamada de Purim. Então, para explicar a origem dessa festa, a tradição dessa festa, é escrito o livro. E também para contar essa parte da história pós-exílica. Se vocês pegarem Esdras, Neemias e Esther, tem um roteiro. Deus cuida desse povo, esse povo está em cativeiro, mas não está abandonado. Deus dá graça aos governantes diante desse povo. Então, Deus levanta Ciro, Deus dá graça a Neemias diante do rei, Deus dá graça a Esther diante do rei, Deus dá graça a Mardoqueu, o Mordecai, diante do rei. E sempre que há tentativas de destruir esse povo, de eliminar esse povo,
Deus age. Ou sempre que o povo está numa situação caótica, de destruição, Deus age. Quem lembra aqui da aula de Juízes, é um pouco parecido, mas sem aquele ciclo de arrependimento, apostasia e retorno. Mas é a mesma ideia. Deus preservando o povo ali em meio a esses problemas. O livro de Esté é um pouquinho antes da chegada de Neemias. Então, apesar de Esté estar depois de Neemias, o que acontece no livro de Esté é cerca de 30 anos antes de Neemias. Então, é num rei anterior a Neemias. Então, na época de Esté, o Neemias era uma criança ou não tinha nascido. O livro vai contar, então, a libertação do povo. Vamos para o slide 2 aqui. Né? Tem no slide 2 uma cronologia que a gente já viu um pouquinho, mas para a gente poder reafirmar. Então, em 586 a.C., Nabucodonosor conquista Judá. Então, Judá cai diante da Babilônia, são deportados, passa ali cerca de 70 anos, e Ciro, rei da Pérsia, vai, então, decretar o retorno dos judeus em 538 a.C., né? Aqui a cronologia histórica não vai bater com os 70 anos, mas a cronologia histórica pode estar equivocada, ou os 70 pode ser apenas um tempo simbólico. Então, em 538, o Ciro volta, o Ciro permite o retorno. Vocês lembram que vem Zorobabel, aí passa um tempo depois, vem Esdras. Então, Esté é mais ou menos na época que Esdras já está lá, ou está chegando lá, não me lembro exatamente. Mas é contemporânea de Esdras. Esdras é contemporâneo de Neemias, mas Esdras já é mais velho. É um contemporâneo, por exemplo, eu tenho 48, sou contemporâneo da minha filha que tem 13, a caçula. Mas é uma diferença grande de idade. Então é mais ou menos assim entre Neemias e Esdras. Esté se torna rainha no ano 479 a.C. No ano 479 a.C. O Neemias vai chegar lá por volta de 445, ou seja, 30 anos, 40 anos antes que Esté se torna rainha da Pérsia. Então, o que acontece aqui na época de Esté é quando os judeus ainda estão no meio da reconstrução. Lembra que demora quase 100 anos? Então, em 538, o Ciro permite eles voltarem, e essa reconstrução vai terminar lá por volta de 438. Então, eles estão aqui no meio do processo, lá para o ano 50, depois que eles já voltaram. Ainda tem muito problema. A reforma de Esdras vai começar ou não começou ainda. Não houve a reforma de Neemias. É no período que o templo está ali, lança o alicerce, mas a obra é suspensa por causa de Sambalat e Tobias. Depois a obra volta. Então, nesse intervalo, que é narrado o livro de Esté. Tá? Em 474 a.C., que é a cronologia da instituição da festa de Purim, ou seja, cerca de 5 anos depois que Esté é rainha, que o livro vai terminar. Então, o livro conta uma história ali que demora cerca de 5 anos. Quando a gente lê, parece muito rápido. Mas é só lembrar que só o tempo que Esté ficou lá no Palácio das Mulheres, se preparando para se encontrar com o rei, com outras virgens, se não me engano, foram 6 meses, ou 1 ano. A gente vai ver isso no texto direitinho. Mas só ali percorre um tempo. Aí, ela é coroada rainha, há todo um processo. Então, não é uma coisa veloz, né, como o texto ali dá a entender. No slide 3, vamos chegar mais à frente, a gente vai entrar dentro do livro mesmo, tá? O texto em hebraico, ele é datado por volta de 350 a.C., para aqueles que não têm Neemias como autor. Eu acho que não é Neemias mesmo. Eu acho que o texto é um pouco mais tardio. Então, por volta de 300, porque geralmente você tem a festa e você vai demorar um tempo histórico para contar de onde saiu aquilo. Não vai ser registrado logo depois.
Então, por volta de 350 a.C., antes da conquista do Império Persa, ou seja, ainda sob o domínio dos persas, antes de Alexandre o Grande, é escrito o texto em hebraico, que é seguido pelas confissões do judaísmo e protestante, ou seja, é o texto que a gente tem. Tem um texto em grego que é escrito depois, no século II a.C., entre o ano 101 a 100 a 199 a.C., que é escrito durante o tempo da independência judaica, no tempo da Guerra dos Macabeus, no tempo do governo dos Macabeus, o qual eu disse aqui um pouco em outras aulas. Esse texto grego é escrito nesse período. E a Igreja Católica adota esse texto, porque esse texto está na Vulgata, que é a tradução em latim, que foi a Bíblia, que desde que foi criada ali no ano 400 depois de Cristo, a mais importante até a Reforma Protestante. Então você tinha um texto grego que dominava, e depois, pelo latim ser a principal língua, por causa do Império Romano, veio a Vulgata. Então você tem o texto hebraico, que é o nosso texto, e o texto grego, que é o texto que é seguido pelos católicos lá. O tempo, a gente já falou, é entre os séculos 6 e 5 a.C., e aborda temas cruciais para a comunidade judaica, como a preservação da identidade judaica, a preservação da identidade. Isso não termina agora em Esther. O livro histórico vai terminar em Esther. Mas se vocês forem estudar a história dos hebreus, tem um livro chamado do Flávio José, chamado A História dos Hebreus. Então, para quem quer se aprofundar, eu indico você comprar, tá? É um livro volumoso, eu tenho, só que o meu é muito antigo, já está bem velhinho, feio. Antes tinha uma capa azul, acho que agora a capa mudou, e é lançado pela CPAD. É um livro enorme, mas você não precisa ler aquilo que a Bíblia já diz ali, porque ele vai desde o Gênesis lá. Aí ele vem contando a história dos hebreus, tem algumas informações que não estão na Bíblia, mas enfim, não é um livro canônico, mas é um livro importante. E ele vai contar todo esse período com riqueza de detalhes. Então vão haver, quando há o Império Grego, depois o Império Grego se divide, aí os generais que vão tomar conta dos judeus, vai haver um processo também onde eles vão tentar destruir a identidade do povo judaico, vão profanar o templo, vão proibir, as pessoas de falar no idioma, falar no hebraico. Então, vão fazer de tudo para fazer com que aquele povo perca a sua identidade. O livro de Esther, ele vai na mesma linha. Mostra como Deus preserva o povo em meio aos combates para que o povo não perca a sua identidade cultural, religiosa, étnica e etc. Então, ele estabelece paralelos com o Êxodo, onde Deus também guarda o seu povo no Egito. Ele estabelece paralelos com Gênesis e etc. No slide 4, que é a estrutura e conteúdo, vai trabalhar os livros. Agora a gente vai olhar para o texto, né? Eu vou abrir o texto aqui. A primeira parte da estrutura e conteúdo é o contexto histórico e a escolha de Esther como rainha. Então, ele precisa contar como que Esther se torna rainha, para depois contar como que ela vai ser instrumento de livramento. E sucedeu que nos dias de Assuero, então, é o reinado de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Então, o Império Persa não dominava só aquela região que conquistou dos judeus e daquela região do Oriente Próximo, como chama ali. Ele dominava da Índia até a Etiópia. Então, uma faixa de terra muito grande. Eles tinham 127 províncias, está no versículo 1. Então, dá a dimensão do tamanho do império, dá o nome do rei, o tamanho do reinado e o que ele governa. E acontece que, assentando-se o rei Assuero no trono, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, ou seja, ele está começando a reinar. Ele é um rei jovem ainda, novo no trono. Jovem, eu digo novo no trono. E ele fez um banquete. Se vocês perceberem, eu quero que vocês me ajudem a contar, banquete é um tema importante no livro de Esther. É nos banquetes que coisas acontecem. É nos banquetes que Deus trabalha. É nos banquetes que Deus age. E essa não é só uma tradição do livro de Esther. Se vocês pegarem, tem lá
É num banquete, em Gênesis 18, que Deus faz com que Sara tenha um filho. É depois de um banquete que Deus tira Ló e sua família, os anjos, de Sodoma e Gomorra. Jetro vai banquetear com Abraão. Melquisedeque vai banquetear com Abraão. Existem diversos textos, como lá a festa, o banquete, onde João Batista perde a cabeça. Ou seja, há vários textos na Bíblia. Tem o banquete lá no livro de Daniel, quando Belsassar, o rei, profana os utensílios do templo. Então ele vai ver uma mão na parede e ali ele vai ser condenado pelo seu pecado. Então, em vários momentos, a ceia é um banquete, a Páscoa é um banquete. Então, essa linguagem do Deus que trabalha no banquete, no Deus que trabalha nos eventos, no Deus que trabalha nas celebrações, é uma imagem muito forte. Mas dentro de Esté é mais ainda. Então, você vê que logo no começo, no terceiro ano, o Assuero fez um banquete. Então, é o primeiro banquete do livro. Ok? A gente vai trabalhar o capítulo 1 e 2, que é a escolha de Esté como rainha. E ele chamou todos os seus príncipes, os seus servos, tá? Estamos em Esté 1, 3. Perante ele, os nobres, os príncipes, para mostrar as riquezas da sua glória, do seu reino, o esplendor da sua grandeza, por 180 dias. Então, durante 6 meses, não é isso? 180 dias. 6 meses, ele produz um banquete, ou seja, um banquete longo, extenso, caro, ele é poderoso, ele é rico, ele é glorioso. E ele faz aquele banquete durante 180 dias para os seus príncipes, para mostrar como ele é glorioso, como seu reino é rico. E acabado aqueles dias, então, acabou aquele banquete. O rei fez um outro banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, versículo 5. Então, agora, o rei faz um banquete para quem está ao redor. A fortaleza de Suzã é como se fosse o entorno do palácio. Então, primeiro foi feito um banquete durante 6 meses para os governadores das províncias, os nobres, para que eles fossem lá. Né? Então, por exemplo, quem estava governando a Judéia teve que ir, ou teve que mandar representante. Esdras, se Esdras não foi, mandou representante. Qual é a ideia? Vocês estão vindo aqui, vou dar a vocês do meu vinho, vou mostrar a minha glória, para vocês verem como vai ser bom vocês serem meus vassalos e como é complicado vocês se rebelarem. Então, uma demonstração de poder. Banquete também é demonstração de poder, dependendo do contexto, obviamente. Né? Então, um banquete é uma recepção, é uma demonstração de poder. Então, por exemplo, um presidente vai em outro país. Se ele vai ser convidado para um banquete, ele não vai ser levado em qualquer lugar. O camarada vai querer demonstrar o quê? O poder, a glória. Vai usar aquele momento. E ele fez um banquete, versículo 5, desde o maior até o menor. Então, agora não é para os príncipes, é para o povo. Por 7 dias, menos tempo, no pátio do Palácio Real. Então, vamos fazer um banquete para quem está aqui por perto, para quem é aqui do povo. Então, a gente está no segundo banquete. E, mesmo nesse banquete, há muita riqueza. As tapeçarias eram de branco, pano branco, verde, azul, pendentes de cordões de linho e púrpura, argola de prata, coluna de mármore. Então, o texto está mostrando o quê? Grandeza. O texto está mostrando o quê? Glória, riqueza, dinheiro. Havia um pavimento de mármore. Versículo 7. Dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. Então, é copo de ouro, é prata, é entalhe, é detalhe, são copos diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E beber era, por lei, sem constrangimento. Ou seja, pode beber vinho, beber, porque o estoque é infinito. Então, essa é a ideia. E todos fizeram conforme a vontade do rei, de cada um. E a Vasti, a rainha Vasti, deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, é o terceiro banquete. Assuero dá um banquete para os nobres e principais. Assuero dá um banquete para os homens, maiores e menores, os pobres.
e a rainha dá um banquete às mulheres na casa real. Né? Não sei se era completamente aberto, mas não era tão restrito quanto os outros banquetes. Então, é o terceiro banquete. Aqui entra uma figura importantíssima do livro, que é Vasti. E quando você ouve falar de Vasti, as interpretações e as falas são sempre descaracterizando a figura de Vasti, sendo que essa é uma das leituras. Essa é uma possível leitura. Por isso que a gente faz teologia, para a gente entender que, para além do texto, existe a interpretação sobre o texto. E a interpretação sobre o texto ela é afetada por uma tradição. A interpretação sobre o texto ela é afetada por uma cultura. Então, por exemplo, é muito comum nas pregações Vasti apanhar. Mas, se você olha para o texto com um olhar que não seja condicionado, você percebe que podem haver outras leituras. Por exemplo, é muito comum, geralmente se prega muito sobre isso em eventos de mulheres mesmo, às vezes muitas mulheres pregam esse texto. Aí dizem assim, tanto homens quanto mulheres, mas esse é um texto mais pregado por mulheres. A rainha Vasti fez um banquete para concorrer com Assuero. A rainha Vasti fez um banquete para afrontar Assuero. Mas o texto não diz isso. O texto diz que também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. É muito mais simples entender que ela tinha permissão de fazer. O rei não acendeu a sua ira por isso. O texto não diz. O rei não fez nenhum movimento contrário a ela. O texto não diz isso. Então, ela não teria como organizar um banquete, convidar pessoas, usar a estrutura do palácio, a revelia do rei, desobedecendo o rei. Então, muito provavelmente, isso fazia parte da cultura da época persa. O rei dava um banquete e a rainha dava outro para as mulheres, o que é muito natural, o que é muito comum. Para ter certeza disso, eu precisaria fazer uma investigação histórica. Então, quando eu quero encontrar algumas respostas que não estão no texto, eu tento buscar na história um amparo. A história não vai me dar uma definição canônica, eu não posso fazer uma afirmação, mas ela me dá uma indicação. Mas por que já dizem aqui que Vasti está se rebelando? Porque já tem essa ideia da Vasti como a rebelde desobediente. Que não estou dizendo que essa leitura não é correta, eu estou dizendo que essa não é a única leitura. Quando a gente estuda teologia, é justamente para isso, para que a gente possa ter uma visão sobre o texto que não é exatamente aquilo que as pessoas sempre pregam e que a gente sempre ouve. Tá? Então, esse é um texto também muito tratado sobre submissão da esposa ao marido, etc, etc, etc. Então, ela deu um banquete. O texto não diz que ela deu o banquete para afrontar, ela só deu um banquete. A interpretação fica por conta de quem lê. E ao sétimo dia, então veja bem, de novo o sétimo dia, o banquete foi de 7 dias, linguagem simbólica, como eu já disse várias vezes, tá? Linguagem simbólica. Nem sempre essas coisas são literais. Estando já o coração do rei alegre do vinho, você lembra que o rei mandou beber sem constrangimento? Já é o sétimo dia. Sétimo dia. Se não me engano, deixa eu ver aqui. É o último dia, porque no versículo 5 diz que o banquete durava 7 dias. Então, o rei está bebendo desde o primeiro dia. E bebe. No sétimo dia, ele já está... Vamos usar aqui um ditado que não é persa, mas... ele já está para lá de Bagdá, né? Como diz o brasileiro. Então, o coração do rei está alegre, ele está bêbado. O rei está embriagado. Ele mandou chamar Meumã, aí vai dar o nome de 7 eunucos, linguagem simbólica. Pista já disse o que é um eunuco. Uma autoridade junto ao rei, que pode ser ou não castrado. É masculado. Arbona, Bigtá, Biná, Zetá, Carcás, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero. Depende da tradução, vai estar eunuco. E aí o rei disse a eles que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista.
Então, esse banquete aqui na fortaleza de Suzã não é um banquete, como eu havia dito, que eu cometi um erro, restrito a Suzã, porque o texto vai dizer que ainda há príncipes ainda e ainda há representantes dos povos. Então, é um outro banquete, é um banquete mais restrito, mas ainda é um banquete que tem autoridade. E o rei quer mostrar a rainha e mostrar a beleza da rainha. Alguns historiadores, aí volto a dizer, isso é história, né? E história, como é que você trabalha história? Você não tem registro daquela história específica, você busca paralelo. Então, eu não tenho um exemplo disso aqui, mas como é que funcionavam essas coisas entre reis e rainhas na Pérsia? E aí você pega documentos, vai traçando um paralelo para tentar ter uma ideia do que estava acontecendo. Então, aqui, muitos historiadores acreditam, e teólogos também, há uma abertura para se pensar isso, que o que Assuero queria não era uma demonstração, que a rainha estivesse presente do lado dele apenas. Tipo assim, eu quero apresentar a minha esposa. Eu quero apresentar a minha esposa. Eu quero exibir a beleza da minha esposa. Mas pelo contexto dele estar bêbado, pelo contexto de ser um rei ímpio, um rei absolutista, tá? Muito provavelmente ele teria alguma atitude que afetaria a dignidade de Vasti. Ou ela se apresentaria seminua, não é? Com a coroa e pouca roupa, porque ele queria mostrar sua beleza. Então, há aqui um espaço no texto para pensar, porque assim, nunca se pensa, por que Vasti se recusou? Ela era rainha, ela está numa posição de autoridade, ela está numa posição de luxo. É muito simples pensar que ela não foi porque ela simplesmente é maluca. Não vou não, fala pro rei que eu não vou não. Eu em festa aqui, tô aqui com as minhas amigas aqui na minha festa, eu não quero saber dele não. É muito pouco provável que Vasti tenha deixado de ir simplesmente porque eu não queria ir. Sem nenhum tipo de motivo, de motivação. Ou mesmo que essa motivação não fosse real, mas dentro da cabeça dela. Então, muito provavelmente, a recusa de Vasti tem relação com a embriaguez de Assuero, com o que ela já conhecia do temperamento de Assuero, e por entender que ela seria exposta de uma maneira indigna. Então, para preservar a sua dignidade, ela se coloca numa posição de perder a sua autoridade. Ou seja, eu não preciso detonar Vasti para exaltar Esther. Quando eu falo essas coisas aqui no seminário, gente, não é para vocês saírem pregando isso aí não, por aí não, tá? Tenham bastante cuidado. Porque, assim, quando as pessoas elas estão muito acostumadas com uma certa compreensão do texto, qualquer leitura diferente gera nelas uma inquietude tremenda. Depender do contexto, se a igreja for muito fundamentalista, é complicado, tá? Então, quando eu vou pregar, eu faço leitura do povo, o quanto eu posso, não é, sair das... Já vou permitir, Tatiana, acho que você levantou a mão, né? Sair das interpretações normais, comuns, e tentar encontrar no texto, volto a dizer, pode ser que Vasti tenha recusado simplesmente porque ela realmente deu uma de doidona? Pode ter acontecido. É o mais provável? Na minha opinião, não. Diz que ela se recusou. Acredito que Vasti seria mais uma... Deixa eu ver aqui o que está. Demonstração de poder. Então, pelo fato do texto dizer que o rei estava alegre do vinho, o texto dá esse indicativo que ele... Aqui, alegre no vinho é um eufemismo, tá, gente? É uma forma de dizer embriagado, tá? Fulano tá animadinho. Não, ele tá bêbado. É um eufemismo para embriaguez. Então,
talvez a recusa de Vasti tenha relação com a situação em que ela acredita que vai ser uma situação vexatória, uma situação indigna, e ela se recusa. Mas por que essa leitura automática que Vasti desobedeceu sem motivo, ou a gente nem reflete sobre Assuero, o pedido de Assuero? Geralmente, não se reflete sobre o pedido de Assuero, não se vê que Assuero está bêbado, não se pensa nos motivos de Vasti, porque você trabalha logo a subordinação, a submissão da mulher ao homem, melhor dizendo. Não é? E aí, esse versículo é muito lido nessa perspectiva. Entretanto, a gente sabe muito bem que eu posso fazer uma leitura dizendo que essa submissão ela tem limite. Ela não é uma... A única submissão em conteste é a Deus. A Bíblia diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a única submissão em conteste é a Deus. Nenhuma autoridade pode me exigir uma submissão que me faça desobedecer a Deus. Isso aí é doutrina, mandamento. É claro, é nítido. Às vezes, para obedecer a Deus, é preciso desobedecer os homens. Tá? Os apóstolos foram proibidos de pregar e disseram, não, a gente vai continuar pregando, porque Deus mandou a gente pregar. Ou seja, a exaltação de Esther não significa necessariamente que Vasti era má. Talvez apenas ela entendeu que aquele pedido era abusivo. E ela teve a autonomia. Isso é você olhar para o... E assim, uma das coisas de seminário, e a gente vai chegar em hermenêutica, vocês vão ver muito isso, é tentar tirar da mente do aluno o que ele já sabe. O que eu estou querendo dizer? Que assim, a pessoa vai para o texto e muitas vezes ela não lê o texto, ela pega aquilo que ela já ouviu e ela encaixa ali. E ela, muito pouca coisa, olha. Ela não se permite fazer a interpretação. Eu, por exemplo, eu primeiro leio o texto, primeiro faço anotação, para depois pegar comentário bíblico, para ver o que outros autores disseram. Então, eu primeiro tento olhar o que eu encontrei aqui, o que eu vi. Aí depois eu vou ver, deixa eu ver se eu estou viajando, deixa eu procurar o que fulano disse, o que Bertrano disse. E aí vou pesquisando. E ela se recusou. E o rei se enfureceu e acendeu nele a sua ira. E aí chamou os reis, os sábios, e perguntou a eles, olha, os camareiros e tal, os que se assentavam, e diz, segundo a lei, né, já que o rei tinha uma lei, os médicos tinham uma lei, ele tinha um grande poder, mas havia uma lei. Segundo a lei, o que a gente faz em relação a Vasti? Né? O que a gente faz em relação a Vasti? E aí o Memucã, que é um dos camareiros, diz, ela não pecou só contra o rei, porém contra todos os príncipes, contra todos os povos que é em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão em seus maridos quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que a introduzisse a sua presença, e a rainha Vasti, porém, não veio. Então, os príncipes, defendendo também a sua posição, preocupados com que aquele exemplo de Vasti, de insubmissão ou de autonomia, não sei, pudesse causar, eles dizem, a gente não pode permitir que isso fique por isso mesmo, porque senão as nossas mulheres não vão nos obedecer. Aí volto a dizer, mas será que Vasti desonrou o rei? Ou será que Vasti não queria ser desonrado? Mas a verdade a gente não sabe. O texto não dá detalhes. Aí é uma zona cinzenta. Volto a dizer, o texto não dá detalhes. Porém, é por esse episódio que a rainha Vasti é deposta. Não é? Então, ele diz, olha, as senhoras vão fazer a mesma coisa com os príncipes. A gente vai mandar chamar a mulher não vai vir. Vocês sabem que a interpretação da escritura ela é influenciada pela cultura e mediada pela cultura. Tá? Volto a dizer, eu não estou fazendo uma defesa de Vasti. O que eu estou dizendo é que o texto não explica a motivação dela. O texto não explica se ela tem, não indica claramente se ela tem motivo ou não para não estar presente. Há uma abertura.
aonde a embriaguez do rei pode ter sido motivo, né, da recusa, porque ela imaginou que ela seria exposta de uma maneira que ela não queria ser. Tá? Mas essas interpretações, que muitas das vezes reforçam a autoridade, aqui no caso, a autoridade do marido, elas antigamente tinham um viés muito machista. Então, assim, eu não sei, né? Tem gente, sei que tem gente aqui que é crente há muito tempo, tem gente que talvez não seja crente há tanto tempo. Mas você pode ter parente crente, pode perguntar à sua mãe, sua avó, sua bisa. Era muito comum, por exemplo, em casos de violência doméstica, o pastor mandar a irmã orar e não entender que aquilo era motivo de divórcio, tá? E, em caso de divórcio, aquela mulher ainda ser disciplinada. Hoje, um pastor que diga isso publicamente, ele vai ser execrado. É só para mostrar a vocês que, assim, teologia muda. O que não muda é o texto bíblico, a teologia muda. Tem gente que diz assim, não, a doutrina não muda, o que muda é o costume. Não, a doutrina muda sim. Claro que a doutrina muda. O que hoje se chama costume era chamado de doutrina. Aí, como a doutrina mudou, aí dizem, não era doutrina. Não, era doutrina sim. Era excluído, era disciplinado, por causa de televisão, por causa de rádio, por causa de comprimento de cabelo, por causa de batom, por causa de maquiagem. Tudo isso era doutrina, que caiu, que não é mais doutrina. A doutrina muda. Nós somos pentecostais e durante um tempo a igreja era sensacionista. A doutrina mudou. Então, por que a doutrina muda? Porque a cultura pressiona uma releitura. E na releitura, muitas vezes a releitura ajusta a teologia e a interpretação mais coerente ao texto ou distancia dela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a cultura pressiona a teologia de maneira que a teologia, às vezes, vai se desviar do que o texto diz ou, às vezes, vai se enquadrar no que o texto diz. Então, hoje, você tem uma perspectiva da submissão feminina muito mais suavizada. Mas antigamente não era assim, não. Antigamente era bem mais complicado. Era muito comum, por exemplo, o camarada arrumar uma amante, sair de casa, morar com outra mulher, divorciar, e a irmã ficar orando 30 anos esperando o marido voltar. O camarada não voltava, casava 5 vezes e ela ficava lá sozinha. Porque se ela casasse de novo, ela seria execrada. Mesmo o camarada já tendo filho com outra mulher. Entende? Só abrindo um parêntese para dizer por que não há espaço para outras leituras do texto, muitas das vezes. Porque já há um padrão hermenêutico, já há um formato interpretativo. Que quando a gente faz teologia, a gente aprende a quebrar, olhar para o texto. E não é que a gente não é condicionado, todo mundo é condicionado pela cultura. Mas é tentar não ser dominado por esse condicionamento, é pensar. Olhar o texto e pensar. O que o texto está dizendo? E aí eles dizem para o rei assim, olha, se bem parecer, vamos fazer uma lei que Vasti não entre mais na presença do rei. E o reino dê a outra, ou seja, vamos depor ela. O que é normal. Você está debaixo de autoridade, você não obedece, você tem consequência. Vasti sabia que tinha consequência. Vasti sabia que tinha consequência. Ela mediu as consequências, ou não mediu, e ela vai sofrer o ato. Ela, estando correto ou não, pouco importa. O que vale é a palavra da autoridade. Tá? O funcionário pode estar certo e o patrão demitir ele assim mesmo. E se não se revogue, que o reino se dê a outra. E foi feito exatamente assim. Então, Vasti foi deposta, capítulo 1, e uma outra rainha vai ser colocada. E aí, como é que Assuero vai fazer? Aí, capítulo 2. Passadas estas coisas, ou seja, já tem um tempo, tá? Passadas essas coisas, o rei tinha apaziguado o seu furor, tá? O rei estava calmo, ele lembrou-se de Vasti, do que tinha acontecido, e então disseram os servos do rei. Os reis viram que o rei estava meio triste, meio tal. Busquem-se para os reis moças virgens e formosas, e põe os reis oficiais em todas as províncias do reino que ajuntem moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guardas das mulheres, e deem-se os seus enfeites. Esse aqui provavelmente era eunuco, né? Já que ele cuidava da casa das mulheres, da casa das virgens. Então o rei manda passar um concurso onde se traz moças virgens
e formosas para se candidatarem à esposa do rei. Vou abrir mais um outro parênteses, depois eu vou ter que correr para a aula poder terminar. Por que séculos atrás, décadas atrás, milênios atrás, a mulher que não era virgem, ela tinha muita dificuldade de casar, né? Que não é uma realidade hoje. Não é um critério hoje nem na igreja. Tipo assim, se alguém diz assim, eu só vou casar com a mulher se ela for virgem, é um negócio esquisito. Alguém vai olhar e vai dizer, peraí, mas a pessoa se converteu, se arrependeu, ou caiu, se arrependeu e aquela mulher não serve mais? Hoje, qualquer pessoa que coloca essa opinião em público, ela não é uma opinião bem vista. Mas isso era muito normal. É porque o valor da mulher estava ligado à maternidade. Já que o trabalho era um trabalho laboral, um trabalho braçal, então o trabalho da guerra é um trabalho braçal. Espada, escudo, armadura. Então, para uma mulher seria muito complicado. Hoje não, hoje com a tecnologia, a soldado pega o drone lá, lança um míssil, pilota helicóptero, pilota caça, né? Lógico, ainda em alguns contextos é preciso força física e um homem vai funcionar melhor porque ele vai correr mais, ele vai ter mais força, ele vai pular mais, enfim, isso é parte da natureza, tá? É assim que fisiologicamente homens e mulheres funcionam. Então, a mulher não tinha espaço na guerra. Ela não tinha espaço no trabalho. Como é que a mulher vai ser ferreiro, por exemplo, dessa profissão? Agricultura, arar a terra, sem trator, sem tecnologia no braço, na força, no suor. Então, o valor da mulher estava muito ligado à maternidade. Não é? Conforme o tempo foi passando e a mulher agora ela não depende do homem para subsistir economicamente, para ter valor como indivíduo, não é? E ela tem acesso ao mercado de trabalho, porque o trabalho, com exceções de algumas profissões, não depende necessariamente de força física, então a mulher começa a ser vista como valorosa, independente da maternidade, ou seja, não é a única coisa. Por isso que na Bíblia, quando a mulher não podia ter filho, ela ficava louca. Ela disse, eu não sirvo para nada, não posso ter filho. Não sirvo para nada. Sou estéril. O que eu vou fazer? Não sirvo para nada. Em Israel, por exemplo, não podia ser sacerdotisa, e algumas outras nações poderiam. Então, ele procura mulheres virgens e formosas, belas, né? E coloca na casa do rei. E a moça que parecia bem aos olhos do rei, se coloca no lugar de Vasti. Já vi também muita gente, às vezes, pregando esse texto e fazendo tipologia. A Esté como a igreja e Assuero como Cristo. Não pode. Por quê? Assuero é um rei ímpio. Nenhum ímpio pode ser tipo de Jesus. Porque às vezes as pessoas fazem a leitura, elas fazem a leitura superficial. Aí elas vão dizer, não, porque a Esté é a noiva, é a igreja, porque a Esté é formosa, a Esté é preparada, a Esté é sábia, a Esté tem temor, a Esté é isso. Mas e o Assuero? O Assuero é ímpio. O Assuero é beberrão. O Assuero está escolhendo uma mulher pela beleza física dela. Então, o Assuero não pode ser tipo de Jesus. Só que assim, o que as pessoas fazem? Elas vão pelo caminho mais fácil. É muito fácil pregar assim. Até porque a maioria das pessoas não vai fazer a associação lógica. Elas não vão olhar e vão dizer, peraí, mas Assuero, tipo de Jesus, mas Assuero é isso, Assuero é aquilo. Assuero está escolhendo uma esposa debaixo de critérios que são critérios equivocados. E, então, depois disso, versículo 5, entra o Mardoqueu na história. Havia um judeu na Fonte de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, que fora transportado com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportava o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, o Mardoqueu tem que ter vindo com Zorobabel. O Mardoqueu, obrigatoriamente, tem que ter vindo na primeira deportação. E sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei, e ajuntando-se as moças na fortaleza, também levaram a Esté à casa do rei sob custódia de Agai, guarda das mulheres.
Então, o Mardoqueu, que era primo de Esté, um primo mais velho, ele vai levar Esté pensando que era uma oportunidade, né, de ter uma judia dentro daquele contexto. Então, o Mardoqueu, ele está perto do Palácio Real, ele não está lá. Perdão, né, gente? Cometi mais um erro agora. Desculpe. Acontece. O Mardoqueu, ainda que primariamente ele possa ter voltado entre os deportados, se ele volta, né? Se ele volta, ele precisa retornar, porque quando o texto chega aqui, deixa eu ler novamente o texto aqui. Se eu não permitir você fazer a pergunta aquela hora, né? Pode perguntar. Uhum. Não, tem uma outra teoria também de que o rei poderia ter desejado que ela se apresentasse nua só com a coroa e usando mais nada, ou seminua. E que por isso ela não foi, porque seria uma exibição. Ser formosa seria uma exibição depreciativa, seria além da ideia de tipo, olha como a minha esposa é bonita, sabe? Seria uma coisa ímpia, uma coisa nojenta. Então seria o motivo dela não ter ido. Mas o importante é a gente se perguntar por que ela não foi. Aí voltando aqui, o Mardoqueu ele está ali próximo ao palácio. Ele percebe que é uma oportunidade de repente, ter uma judia dentro do espaço político, do espaço de decisão. E ele vai levar a Esté até esse concurso de beleza. A moça pareceu formosa aos olhos do guarda, capítulo 2, versículo 9, e alcançou graça perante ele. Então não é só formosura, é graça. E por isso se apressou a dar os seus enfeites, os seus quinhões, como a dar 7 moças de respeito da casa do rei, e o fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esté, porém, não declarou a sua origem, nem de onde ela tinha vindo. E Mardoqueu ia, de tempos em tempos, saber como Esté estava. E chegando a vez de cada moça para ir ao rei, depois de feito o costume das mulheres, a lei, qual era a lei? 12 meses, né? Então era um ano. Então, durante um ano, essas mulheres se preparavam, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria, 6 meses com isso, 6 meses com aquilo. Então, Assuero não pode ser um tipo de Jesus. Olha o comportamento de Assuero, né? Dessa maneira, a moça vinha ao rei e dava tudo o que desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Desta maneira, pois vinha a moça ao rei, dava-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Nesse versículo aqui, e aí volto a dizer, o que eu vou dizer aqui não está claro no texto, também é uma tese, uma possibilidade. Tá? Essas moças virgens podem, após o concurso, terem sido despedidas, mas eu acho muito difícil disso ter acontecido, não é? Elas podem ter sido mantidas no harém como virgens, ou elas podem ter sido mantidas no harém como concubinas. O texto diz que depois de 12 meses, essa moça vinha ao rei, o rei dava a ela o que ela desejava, tá? E ele levava ela da casa das mulheres à casa do rei. Então, há também uma corrente que pensa que o rei tinha contato com essas mulheres antes de casar. Tá? Não estou dizendo que isso acontecia. Estou dizendo que
o texto aponta alguma coisa que a gente não tem clareza do que acontece. Ele levava essas mulheres da casa das mulheres, que era a casa, até a casa do rei, para fazer o quê? Para bater papo? Para conversar? A gente não sabe. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres. Então, olha só. Olha o que acontecia. O rei tirava a mulher da casa, a virgem da casa das mulheres, tá? Então, versículo 13. Levava à casa do rei. À tarde ele entrava na casa do rei e pela manhã tornava a segunda casa. Então aquela mulher passava a noite lá. É o que o texto está dizendo aqui. À tarde ela entrava e pela manhã ela tornava a casa das mulheres. Mas há uma outra casa, não é a primeira casa. Por que, que não é a primeira casa? Por que, que agora ela é diferente antes, se ela passou a noite no palácio? É o que está descrito no texto. Eu só estou lendo o texto. À tarde entrava pela manhã. À tarde entrava e pela manhã, então ela passava a noite lá. Tornava a segunda casa das mulheres, sob o cuidado de sagaz camareiro do rei, guarda das concubinas. Então, possa ser que ela deixava de ser rei, de ser virgem, e passava a ser concubina. Poderia vir a ser rainha ou não. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. O que acontece? Volto a dizer, na verdade, esse seminário ele é básico e não é, tá? Porque quando a gente está num seminário básico, se eu estivesse numa igreja, por exemplo, eu estava dando aula de outra forma, tá? Estava dando aula mais, decora, pega ali um negocinho, e não vai muito fundo, não. Como o seminário é online, a gente consegue ter mais liberdade. Então, é muito comum nós cristãos temos uma certa romantização dos personagens bíblicos ou das histórias bíblicas. Por exemplo, as pessoas leem esse texto e elas vão passar batida aqui. Elas não vão nem se perguntar assim, por que, que o rei levava essa mulher da casa das mulheres à casa do rei? Por que, que essa mulher entrava de tarde, saía de manhã e ia para uma outra casa? Então, o texto indica que o rei estava fazendo uma prova, não é? Que não era a prova mais, digamos, moral, né? Que devia acontecer. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto a viu. Assim foi levada Esté ao rei Assuero. Esté era uma moça virgem. A sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então, se Esté foi levada à casa real, a leitura do texto me dá a ideia de que é o mesmo procedimento. Pega de tarde, entrega de manhã. E o texto diz que ele amou a Esté mais do que todas as mulheres e alcançou graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Por que ele amou mais Esté? Não sei. Ou seja, há um espaço aqui no texto que indica que o rei tinha relações com essas mulheres. E pode ter tido com Esté também. Quando o texto diz que amou mais do que todas as virgens, o texto está dizendo que essas mulheres continuam virgens, ou o texto está dizendo do estado anterior delas? Depende de quem está lendo. Se eu quiser fazer uma leitura mais segura, eu vou dizer, não, o texto diz aqui que amou mais do que todas as virgens. Mas não seria nenhum erro se o texto estivesse referindo ao estado que elas chegaram lá, não ao estado que elas estavam ainda. Tá? Por que eu falo isso aqui? Porque quando vocês estiverem em contato com algum texto, com alguma coisa, vocês não estranharem. Tá? Porque existem muitas coisas que, na teologia, que elas não estão aos olhos de todo mundo. Até porque, gente, não dá para falar isso em EBD, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, quando a pessoa não é madura na fé, ela tem certas dificuldades. Volto a dizer, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que quando a gente faz a leitura do texto, o texto ele tem aberturas para
interpretações para além das interpretações comuns. Tá? E pôs a coroa real na sua cabeça. Então, o rei fez a escolha. E a fez rainha em lugar de Vasti. E deu o rei um grande banquete a todos os príncipes. Mas volto a dizer, eu posso fazer uma leitura e dizer, não, o rei levou todo mundo de tarde, saiu de manhã, e ele ficou com todas as crianças de mulheres, mas com o Estélio não ficou. O Estélio só conversou e Deus deu graça e coisa. Pode ter acontecido? Pode. Eu não estou fazendo ironia. Pode ter? Pode. Mas pode também não. Então o rei deu um grande banquete. É o terceiro banquete, não é isso? O banquete de 180 dias, não, é o quarto banquete. O quarto banquete. Então o rei deu um grande banquete a todos os príncipes, os servos. Era o banquete de Esté. E fez presente segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Não é? Estes, porém, não declaravam sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumprira o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Então, teve mais uma reunião daquelas mulheres lá. O texto, novamente, as chama de virgens, porque elas poderia ser o estado delas ou foi a forma como elas chegaram lá. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, e aí eu vou só dizer o que aconteceu aqui, tá, para a gente poder ganhar tempo. Aí se encerra essa história. Vasti é deposta e o rei coloca Esther no seu lugar. Então tem uma judia lá. Há uma conspiração contra o rei, que é dos camareiros, os guardas da porta. O Mardoqueu descobre a conspiração. O Mardoqueu avisa a rainha Esther. Então, vejam, já passa um tempo, é naqueles dias, mas não é exatamente um dia depois. Passa um tempo, há uma conspiração, Mardoqueu fica sabendo, porque Mardoqueu está na porta, Mardoqueu é alguém antenado dos assuntos, ele fala com Esther, Esther fala com o rei, o negócio é descoberto, e é escrito nas crônicas do rei. Então, Mardoqueu livra o rei, mas aquilo passa batido, não acontece nada. Aí entra o capítulo 3, quando a gente volta lá para... Deixa eu abrir aqui o material, a apostila. Conflito e ameaça. Do capítulo 3 ao 7, é o embate entre Amã e Mardoqueu e a conspiração contra os judeus e a queda de Amã. Então, aqui a conspiração há uma quebra, Esté está lá, e agora, por que Esté foi colocada lá? Aí o texto diz no capítulo 3 que o rei Assuero se engrandeceu a Amã. Amã se tornou o principal dos príncipes. Amã se tornou o cara. Amã se tornou o braço direito de Assuero. Era Deus no céu e Amã na terra. E todos os servos que estavam na porta do rei, quando Amã chegava, se inclinavam. E Mardoqueu não se inclinou, não se prostrou. O judeu não se inclina perante outra pessoa. Não é exatamente assim. Não é. Gênesis 33. Antes de Jacó chegar até Esaú, ele se inclinou 7 vezes. Gênesis 33. Olha lá. Ele se inclinou 7 vezes. 7. Reverenciando, submetendo. Não é adoração. Então, se inclinar perante o rei poderia ser, sim, interpretado como um ato cultural. Sabe? É igual alguém chegar diante... hoje é o rei Charles, né? Mas da rainha da Inglaterra, quando era Elizabeth, e fazer um sinal assim, de reverência. Ninguém vai achar que aquilo é adoração. Então, pode ser que Mardoqueu era muito zeloso, mas será que Mardoqueu não se inclinava? Será que quando Mardoqueu se tornou o principal da Pérsia, ele não se inclinava diante de Assuero? Eu acho muito difícil que não. Esté se inclinava. O texto vai dizer mais à frente. Que aí ela se inclinava, o rei estendia o bastão e ela tocava. Por que Esté pode e Mardoqueu não pode? Então, Mardoqueu não se inclina diante de Amã. O texto não diz exatamente qual o motivo. Pode ser porque Mardoqueu é extremamente zeloso, religioso,
e tem uma interpretação que não aceita isso, ou pode ser que Mardoqueu olhava para Amã, achava ele ímpio e não queria se inclinar, não é? E diz o texto, então, que os servos disseram a Mardoqueu: por que você transgride o mandato do rei? E ele não dava ouvido. Não dava ouvido. E falaram com Amã o que Mardoqueu tinha dito. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se prostrava, Amã se encheu de furor e teve como nos seus propósitos pôr as mãos em Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então, Amã fez aquele problema pessoal se tornar um problema maior. Ele disse: eu não quero me vingar só de Mardoqueu, eu quero me vingar desse povo, porque esse povo é obstinado igual a ele, esse povo é submisso igual a ele, esse povo me desonra igual a ele. Então ele disse: eu vou destruir o povo. Os faraós do Egito tentou destruir o povo. Amã tenta destruir o povo. Os inimigos de Esdras, os inimigos de Josué. Então, a história do Israel no Antigo Testamento é uma história de sobrevivência, de um Deus que guarda, que protege, que dá escape. Então, ali começa o embate entre os dois. O Amã pretende destruir. E ele, então, tem um plano. Aí vamos lembrar de Daniel, que na nossa Bíblia é profeta, tá? Mas na Bíblia hebraica é livro histórico, ok? O livro de Daniel vai dizer que os principais vão lá envenenar o rei para fazer uma lei para proibir Daniel de orar, para poder jogar Daniel na cova dos leões. Percebe como é o mesmo modus operandi? Ou seja, vamos interceder junto ao rei para que eles sejam destruídos. No caso ali era só Daniel. Tá? No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eram só os três. No caso de Amã, era o judeu e mais o povo. Por isso vai ser feita a festa de Purim. E o Amã, que era muito próximo ao rei, isso aí é o capítulo 3, vai falar com o rei que é para ele fazer uma lei, porque tem um povo que não honra o rei, tem um povo que é insubmisso, tem um povo que é rebelde. E no versículo 11 do capítulo 3, o rei dá dinheiro a Amã, dá uma prata a Amã, e diz: faz o que tu quiser. O rei não vai perguntar, o rei não vai procurar saber. O rei diz: faz o que tu quiser. Quer destruir o povo? Destrói. Então chamaram os escrivães, fizeram a lei e promulgaram, espalharam que, num determinado tempo, que era a 13 do mês 12, que os judeus podiam ser mortos e os bens saqueados. Então não é que Assuero ia pegar o exército dele para fazer isso. Ele disse: olha, pode destruir os judeus. Lembra que Esdras está lá lutando contra os inimigos? Aí imagina chegar uma carta lá dizendo: pode matar todo mundo que a gente está liberado. A gente permite. Então, esses povos que estavam nessas 127 províncias ao redor dos judeus iam matar os judeus e confiscar seus bens, suas mulheres, seu ouro, sua prata. Só lembrado que os alemães fizeram lá na Alemanha nazista, quando expulsaram os judeus e tomaram os seus negócios, suas fábricas, seus bens, seu dinheiro, tudo. Então é mais ou menos uma coisa bem parecida, né? E os mataram também. E o capítulo 3 termina com essa notícia. Com a notícia de que a sentença dos judeus foi promulgada. Assim como a sentença de Daniel foi promulgada. Assim como a sentença contra Sadraque, Mesaque e Abednego foi promulgada. Assim como várias sentenças na Bíblia foram promulgadas contra o povo de Deus. Mas Deus vem e reverte sentença. No capítulo 4, vai narrar, né, do 3 ao 7, esse embate. Pode falar, Andressa. Eu sempre entendi que Estela tinha sido entregue ao rei para proteger o povo,
Mas agora, pensando bem, eu acho que não foi bem assim, porque a perseguição ela foi depois, quando ela já estava casada. Não Sim, foi isso? sim, exatamente. A perseguição vem depois. Quando o Mardoqueu faz esse movimento, ele é alguém que está na porta da casa do rei. Então, a atitude de Mardoqueu de estar à porta da casa do rei, a atitude de Mardoqueu de ouvir o que acontece, depois falar com Esther, é a atitude de alguém que parece ter um interesse no poder político. Então, Mardoqueu vê uma oportunidade de que a sua sobrinha, que é uma órfã, de que a sua casa e a sua família têm ascensão social. Mardoqueu também pensou nos seus interesses pessoais, obviamente. Mas poderia também estar diante de Mardoqueu a ideia também de ter alguém do povo ali que em algum momento pudesse ser favorável. Ele não imaginou que houvesse aquela perseguição exatamente, mas ele poderia ter isso em mente. Inclusive, a treta, né, a treta do Amã com o Mardoqueu é depois que Esther é a rainha. Esther é a rainha, aí passa essas coisas, o Assuero se engrandece, melhor dizendo, o Assuero engrandece Amã. E aí o Mardoqueu não se curva perante Amã, foi o que eu disse antes. É zelo religioso? Pode ser, mas pode não ser, porque ele certamente se inclinou perante o rei. E na Bíblia, você vê pessoas se inclinando diante de autoridades. Tá? Você vê isso. Pode ser também que Mardoqueu pensou, pô, ele é um primo mais velho, né? Mas é como se fosse tio, assumiu o lugar do tio. A minha prima, a minha sobrinha é a rainha. Eu vou ficar aqui bajulando esse camarada nada, pô. Talvez também ele tivesse essa ideia de que ele não precisava fazer aquilo porque ele era parente da rainha. Enfim, estas coisas não são ditas no texto, né? Mas, como eu disse, você sempre tem um formato de pensar o texto que já é um formato pré-determinado anteriormente. E aí o Amã faz isso, o Mardoqueu fica sabendo, capítulo 4, ele rasga as suas vestes, se veste de saco de pano de saco e cinza, sai pela cidade clamando. Lembra o quê? Isso aqui, rasgar a veste, botar pano de saco e fazer um grande clamor, um grande choro. Lembra o quê? O que lembra isso aqui? O que lembra das aulas passadas? Vou perguntar de maneira mais específica. Exatamente. O Esdras também rasga as suas vestes. O Neemias também rasga as suas vestes. Se eu não me lembro, se não me engano, o Neemias rasga até a barba. Ou seja, é a mesma atitude de desespero diante de uma notícia em que essa ideia, gente, é a ideia de se humilhar. Ou seja, a roupa é a honra. É a honra. Rasgar a veste, se vestir de pano de saco e colocar cinza na cabeça é a ideia da humilhação total. Então eu me humilho diante de Deus, dizendo, Deus, é como se eu fizesse um teatro do que eu estou vivendo. Então eu disse assim, Deus, a minha vida é isso aqui, ó. Minha veste está rasgada, eu estou no pó, na cinza, acabado, me socorre. E o Mardoqueu foi para a porta do rei, porque ninguém podia entrar pela porta do rei vestido de pano de saco. E em todas as províncias, capítulo 4, versículo 3, que a palavra do rei chegava, havia entre os judeus jejum, choro, lamentação, e muita gente deitada em pano de saco. Ou seja, estão pensando, vou morrer, vou ser destruído. Então vieram as servas de Esté e os seus camareiros e fizeram saber a rainha, que se compadeceu, e mandou roupa para vestir Mardoqueu. Então, até aqui, a rainha não sabe o que está acontecendo, a dele está com algum problema. Manda roupa para vestir ele. Mardoqueu diz, não quero. Então, Esther chamou um dos camareiros e foi lá dizer para Mardoqueu o que está acontecendo.
Então, até a Esther, ela não se envolve diretamente no começo, né? A gente tem uma imagem corajosa de Esther que em algum momento vai acontecer, quando ela diz se perecer, pereci, mas essa Esther corajosa, ela vai sendo construída pelas circunstâncias, porque a Esther, a primeira medida, ela é meio cômoda, comodista. Ela estava desligada, ela não estava na fiação, não. O tio está lá, ela manda os camareiros, ela nem vai. E diz, manda roupa lá para ele. Ele diz, não quero roupa, não. Aí que ela manda alguém perguntar o que está acontecendo. E aí saiu o Atá, a Mardoqueu, a praça da cidade. E Mardoqueu lhe contou. E deu uma cópia da lei que tinha sido publicada. Ou seja, Esther está dentro do palácio e não está sabendo de nada. Mas até aí, né, a rainha era colocada a lei de muita coisa mesmo. E, olha o que diz o versículo 8. Também ele deu a cópia da lei escrita, que seria publicada em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber. E para lhe ordenar que fosse ter com o rei. Olha só o verbo. Para lhe ordenar. Então, o Mardoqueu vem com uma palavra dura. Ele não vem pedindo. Para lhe ordenar. Fala com ela para falar com o rei. E lhe suplicar na sua presença pelo seu povo. Ó, está acontecendo isso, isso e isso. Esther, vai na presença do rei e suplica pelo povo. O Atã foi até Esther. Então Esther falou, mandou dizer a Mardoqueu, versículo 10. Tá? Perceba que Esther está dentro do protocolo. Esther não sai do palácio. Ela não vai até lá. Ela está no protocolo. Né? Ela não sai sem autorização do rei. Deixa eu ajustar aqui. Ela não sai sem autorização do rei. Ela não vai. E aí, a palavra é essa. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem. Ela está dizendo o seguinte, todo mundo sabe, Mardoqueu, eu acho que você devia saber também, que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Ou seja, o tio primo, você sabe que qualquer pessoa, inclusive a rainha, que chegar na presença do rei sem ser chamado, então olha como é que funcionava. Se a rainha tinha que esperar o rei querer falar com ela. E dizer, chama fulano. Ela chegar sem ser chamada já era desobediência que podia levar à morte. Ou seja, aí se você voltar para Vasti, você percebe que você está debaixo de opressão. E nem todo mundo consegue aguentar a opressão muito tempo, né? Tem gente que pira. Então, a Vasti pode ter, em algum momento, ter dito assim, eu pirei a cabeça aqui, não estou conseguindo ficar dentro desse contexto. Né? Porque você não pode nem sequer falar com o rei sem o rei te convidar. Aí quer dizer, aí quando ele tá bêbado, ele te manda chamar. Enfim, vamos lá. Não há, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada. É isso aí. Ser rainha era um preço muito alto. Não tenho sido chamada pelo rei. Ou seja, olha só, Mardoqueu, todo mundo sabe, em todas as províncias, que ninguém pode chegar ao rei. Você chama, como é que você manda eu ir lá falar com o rei? Ninguém pode ir lá, não. E tem 30 dias que o rei não me chama. Isso é porque o texto diz que o rei amou Esther mais do que as outras mulheres. É um amor meio esquisito, né? Ele amava tanto ela que tinha 30 dias que ele não chamava ela. E não olhava na cara dela. Né? Então, esse é o contexto do histórico. O rei está 30 dias sem ver a rainha e está 30 dias sem ver mulher nenhuma? Eu acho que não. Né? Ele devia estar visitando as concubinas. Então, essa é a palavra de Esther. O cara está querendo dizer o seguinte, não posso fazer nada, não. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Só lamento. O rei não me chama tem 30 dias. Quando ele me chamar, eu vou. Não é uma resposta audaciosa, não é uma resposta corajosa. É uma resposta até tipo assim,
Pô, você não sabe que eu não posso? Como é que você me pede uma coisa dessa? Então, há uma tensão no texto entre Mardoqueu e Esther. É muito mais ação de Mardoqueu do que Esther. Esther vai se mover, sim. Mas Esther vai se mover mais por constrangimento do que por coragem. Então, o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está lendo a narrativa e percebendo que a narrativa tem polissemia, que a narrativa tem nuances, que a narrativa não é aquilo que é construído. Então, qual é a construção? A Esther é um exemplo de coragem. Sim, não. Depende da leitura que eu faço. Se eu corto o contexto aqui e trabalho se perecer, ela é corajosa. Se eu pego o contexto todo, por isso que pregação é teologia, é corte, é perícope. Onde você vai começar, você vai terminar. Eu posso pregar sobre Pedro e você olhar para Pedro e entender que ele é um homem extraordinário, e posso pregar sobre Pedro na mesma Bíblia e você olhar para Pedro e perceber e achar que ele é um covarde. E ele é as duas coisas, porque ora ele é covarde e ora ele é corajoso. Pode falar, Andressa. Eu acho que a gente não consegue, às vezes, perceber essas nuances no texto, porque nós somos doutrinados a entender de uma forma X. Nós não somos trabalhados a pensar dentro da igreja. Então, assim, a gente recebe aquela mensagem de uma forma, quando a gente lê o texto, automaticamente a gente lembra do que a gente aprendeu e fica com aquilo. Ninguém instiga a gente ao pensamento. Exatamente. Não existe pensamento crítico ou pensamento hermenêutico exegético, ou seja, é olhar para o texto e buscar o que o texto está dizendo. Ou seja, eu posso fazer um recorte e dizer que, na verdade, foi muito mais por causa de Mardoqueu do que por causa de Esther. Eu posso dizer que o grande herói do livro é Mardoqueu, eu vou estar dentro do texto bíblico, não vou estar. Só que eu vou estar indo por um caminho diferente do que a maioria, porque a maioria faz o quê? Exalta Esther, porque Esther é a rainha. Mas se você olhar o personagem principal do livro, talvez não seja Esther. Só que, volto a dizer, é, é, quando você está no seminário, você tem uma construção de longo tempo, você vai tendo as aulas, as pessoas vão entendendo o que é seminário, o que é teologia, não é? Mas quando você tem uma pregação, se você está falando para pessoas que não têm elas vão ficar meio chocadas, porque elas estão acostumadas a olhar para os personagens bíblicos sempre na perspectiva de exaltar suas qualidades, de exaltar e os personagens bíblicos são como todos os seres humanos são, contraditórios. Contraditórios. É isso aí, ele deu um se liga em Esther. Contraditórios. Então a gente pode ser corajoso, pode ser medroso na mesma semana. A gente pode ser cheio de fé, incrédulo no mesmo dia. A gente pode começar a oração dizendo: Senhor, eu aceito a tua vontade. E no final da oração, dizer: Senhor, não tem como, tu tem que dar jeito nisso. Quer ver uma coisa interessante? Abre a Bíblia aí no Salmo 40. Deixa eu sair de Esther aqui rapidinho. Isso aqui é livro poético, mas de repente, essa aula aqui é olhando que vai dar. Então, de repente, ele não vai falar disso. Então, deixa eu só. Salmo 40. Lê para mim aí, acho que é o versículo 1 mesmo. O versículo 1. Posso ler? Pode. 40, né? Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ok. Agora o Salmo 70. Quem sabe de cabeça nem precisa abrir lá, mas Salmo 70, versículo 1. Para o mestre de música, uma oração em forma de poema. De Davi, ó Deus, para minha libertação. Apressar-te, Senhor, em socorrer-me. Ok. Então, o que as pessoas dizem sobre o Salmo 40 e o Salmo 70, geralmente? Tem um adágio, um ditado na igreja, né? Quem sabe? Quando alguém diz assim,
Salmo 40, aí a pessoa diz, não, Salmo 40 não, Salmo 70. Né? Tipo, a pessoa está esperando para casar e diz, irmã, Salmo 40. Ela diz, não, Salmo 70. Quem é que já ouviu isso aqui? Quem é que já ouviu? Quem é que já ouviu alguém falar assim? É porque eu sou antigo, né? Então às vezes eu conheço coisas que você não conhece. Eu já ouvi e já falei. Agora, lê o Salmo 40, versículo 13. Salmo 40, versículo 13. Lê você, Andressa, cada da tradução. O que diz? 40:13, né? Eu tinha fechado. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressar-te, Senhor, em socorrer. Então, o versículo 13 diz, apressa-te, Senhor. É porque a tua tradução, ela diferencia um pouco. Mas a minha tradução, por exemplo, o Salmo 40, versículo 13, o Salmo 70 é a mesma coisa. É apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Então, no Salmo 40, ele diz, esperei com paciência. No versículo 1. No versículo 13, ele diz o quê? Apressa-te em meu auxílio. Mas ele não estava esperando. É essa contradição que a gente tem. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. O Salmo 70 não é um salmo diferente do Salmo 40, tá? O Salmo 70 é o Salmo 40. Se você pegar o A Salmo gente, na 70, verdade, a se gente você, só lê só o começo, né, professor? Não lê todo. se você pegar o versículo do versículo 13 até o final do Salmo 40, e você pegar o Salmo 70, é a mesma coisa. Então, quando a pessoa disse assim, Salmo 40 não, Salmo 70, na verdade, ela não sabe. O Salmo 70 é uma repetição do Salmo 40, só com os versículos finais. A pessoa pegou, é igual você pegar uma música e cortar ela, sabe assim? Pegar um terço final e colocar ela separado. É a mesma coisa. Então, o mesmo salmista que diz, esperei com paciência, ele diz, apressa-te em meu auxílio. Então, a gente acaba não fazendo essas leituras. Pode falar, Flávia. Eu achei bem interessante essa fala sua, né, a respeito desses dois salmos, porque de fato nós somos assim, né? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus que ora por nós, a gente não sabe nem o que a gente pede. Uma hora a gente fala que vai esperar e na outra hora apressa-te. Eu falo assim, gente, Deus, é óbvio, né, que uma figura de linguagem deve ficar louco com a gente, né? Porque uma hora a gente, eu vou esperar, mas no mesmo segundo, Senhor, vamos logo, eu não estou aguentando mais. É muito interessante. E assim são os personagens bíblicos. Só que muitas das vezes, volto a dizer, a gente acaba fazendo uma leitura romantizada, porque a gente aprendeu a ler assim. Então, a gente lê o texto, mas não olha para a hesitação de Esther. A gente lê e não lê, porque a gente lê, mas a gente vai condicionar a mente a chegar naquele lugar onde ela é corajosa. É verdade, mas ela é corajosa porque ela é pressionada a ser corajosa. Ela é instigada a ser corajosa, porque a primeira palavra dela é, não tenho nada a ver com isso. Quando o rei me chamar, eu vou. E aí, o Mardoqueu mandou responder a Esther, no versículo 13. Olha a palavra de Mardoqueu. Não imagines no teu íntimo, no teu coração, que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus. Mardoqueu dá um pedala Robinho, né? Mardoqueu diz assim, você está pensando que você vai ficar de boa aí, porque você é a rainha? Porque se você se calar, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se você não fizer nada, o povo não vai perecer, não. Deus vai trazer escape de outro lugar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu estou pedindo a sua ajuda, mas Deus não depende de você. Ele está realmente chamando muita atenção dela. Porque, mas tu e a tua casa do teu pai perecerá. Ou seja, se tu ficar calada, Deus vai livrar o povo. Mas você e a casa do teu pai vai perecer, porque ela é órfã, ela devia ser filha única, ou seja, a tua linhagem vai ser cortada. Mas a linhagem dos judeus não vai ser cortada. E quem sabe para esse tempo chegaste ao reino? Aí ele diz, quem sabe para Deus não te colocou para isso? E aí, diante dessa palavra, a Esther, então, manda dar outro recado a Mardoqueu. Aí diz, pede aos judeus para orarem por mim em 3 dias, jejuarem, eu e as minhas servas vamos jejuar, e eu vou ter com o rei,
segundo a lei, se perecer, perecia. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então, primeiro Mardoqueu ordena Esther e depois Esther ordena a Mardoqueu. Mas perceba que Esther, ela não tem uma postura de coragem de começo. Ela é instada a fazer aquilo. Quando chega no capítulo 5, não é? Esther se veste de trajes reais, contrastando com o Mardoqueu, que estava de pano de saco. Se coloca no pátio interior, de frente ao aposento do rei. O rei estava sentado. E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. Mais uma vez mostra que é a graça de Deus. E estendeu o cetro de ouro que tinha em sua mão e chegou e tocou na ponta do cetro. Provavelmente ela está em posição curvada, tocando na porta, porque ele está sentado no trono, ele tá mais alto um pouco. Ela está se curvando. Então o rei lhe disse: o que você quer? Qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então disse Esther: se te parece bem, venha com Amã hoje ao banquete que ele tem preparado. Então, se não me engano, é o quinto banquete. Se não não perdi a conta. Então, até diz: manda vir ao banquete, manda o Amã vir ao banquete. E aí o rei faz o Amã se apressar, né? O Amã vai e disse o rei a Esther no banquete do vinho. Então, no banquete do vinho, a Vasti caiu, mas no banquete do vinho, Esther foi exaltada. Qual a tua petição? Então respondeu Esther e disse: minha petição é, se eu achei graça, vem amanhã ao banquete novamente, que eu vou fazer outro banquete. Então já é o sexto banquete. Aí a mãe foi para casa alegre, chegou em casa, contou para a família que ele tinha ido para o banquete, que a rainha tinha dado uma maior moral para ele, e o rei amava ele todo o coração, e contou as riquezas, as glórias e tal. Aí a mulher dele disse: olha, mas ele disse assim: olha, mas tudo isso eu não me agrado enquanto Mardoqueu estiver ali. Enquanto não chegar o dia de Mardoqueu morrer. Aí a mulher disse assim: faz uma forca de 50 côvados de altura e no banquete você pede ao rei para Mardoqueu morrer. Então, o Amã vai ao banquete para fazer um pedido ao rei, mas ele não sabia que Esther ia fazer uma petição. Então, no livro de Esther, banquete é lugar de petição, né? O rei fez uma petição a Vasti recusou. O rei pediu que Esther fizesse a petição, que ela disse que faria, ela pediu um outro banquete, e no segundo banquete ela fez a petição. No capítulo 6, e aí aqui na nossa apostila, chama Defesa e Livramento, né? Não, capítulo 6 ainda é conflito e ameaça, perdão. Ainda é conflito e ameaça. No capítulo 6, o rei perde o sono, né? A gente vai passar um pouquinho de 22, porque a gente começou atrasado os problemas que foram dados. Nessa semana tem que testar e ver o que está acontecendo. O áudio funciona, quando entra a gente não funciona. Então, o rei perde o sono e vai ler as crônicas. O rei perder o sono, Deus falar com o rei na noite, também é uma tradição da Bíblia. Deus dá um sonho a Faraó à noite. Deus dá um sonho a Nabucodonosor à noite. Deus, à noite, faz o sono de Assuero se perder. Aí Assuero pede as crônicas. E aí, quando alguém vai abrir a crônica, cai no texto onde se conta a conspiração que houve e que Mardoqueu tinha sido aquele que tinha livrado ao rei daquela situação. E aí o rei falou assim: o que se fez para ele? Aí disseram: nada. Nessa hora entra Amã, e Amã está na mente de pedir ao rei que enforcar Mardoqueu. Mas o rei acabou de ler que Mardoqueu salvou a sua vida. Ou seja, Deus está trabalhando na história e conduzindo a história. Então Deus trabalha no ímpio, Deus trabalha no justo, Deus trabalha no sábio, Deus trabalha no tolo. Deus sempre está conduzindo a história. Seja se aproveitando dos erros dos homens, seja se aproveitando do temperamento dos homens, ou seja,
fazendo as coisas acontecerem. Quando o Amã chegou, o rei perguntou a ele assim: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã pensou: bom, ele está falando de mim, é o segundo banquete que eu venho. Ele está falando de mim. E aí Amã jogou o negócio lá no alto. Diga, traz a veste real que o rei costuma vestir. Não é qualquer veste, não. Aqui as pessoas venham ver. Pega o cavalo do rei. Pega a veste, o cavalo, coloca na mão de um dos príncipes mais nobres do rei. E esse nobre leva o cavalo pela rua e vai dizendo, gritando: assim se fará o homem que Deus deseja honrar. Assim se fará o homem que Deus deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. É uma ironia muito grande, né? Porque da boca de Amã sai a sua sentença. Da boca de Amã sai a exaltação que Mardoqueu vai receber. E ele vai ser instrumento para que Mardoqueu seja honrado. Então ele entra pensando em destruir Mardoqueu e sai dali honrando Mardoqueu. E Mardoqueu, como eu disse, na minha visão, ele é o personagem principal, porque ele vai terminar o livro no lugar de Amã. Enquanto a rainha, na verdade, a rainha não tem poder político, a rainha é uma figura simbólica, né? Ela não manda. Ainda mais a rainha que é a esposa, quando é a rainha mãe, a vida do filho não ouvia a mãe, como Salomão ouvia a sua mãe, o Mardoqueu vai ter poder real. Quando termina aquilo tudo, ele vai correndo para casa. E aí conta para a mulher. E aí a mulher diz assim: tu começou a cair diante dele, porque ele é da descendência dos judeus. Mas ele sabia que ele era da descendência dos judeus e mandou fazer a forca. Mas eles perceberam que a maré estava virando, que a coisa tinha mudado, que Deus estava trabalhando, né? E nesse inteirinho, final do capítulo 6, chegam os camareiros, chamam a mãe e levam para o banquete, né? Aí aqui é o sexto banquete, né? Isso é o sexto banquete, se não me engano. E veio o rei para beber com a rainha Esther, tá? Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Não é água, tá? É vinho. Mas isso não significa que você tenha que beber hoje. Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual a tua petição, rainha Esther? E que se dará? E qual o teu desejo? Até metade do reino. Ela diz assim: se eu achei graça aos teus olhos, dá a minha vida como petição, meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para destruir, para matar, tal. Então o rei Assuero disse à rainha: quem é esse cujo coração o instigou assim fazer? E disse Esther: o homem opressor e o inimigo é esse mau Amã. Aí a casa caiu. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque o mal já estava determinado pelo rei. Então, nesse banquete, Amã percebe que vai ser destruído. Ele tenta clamar por misericórdia. Quando o rei retorna e vê o Amã caído sobre o leito, eu não sei se ele tocou na rainha, o rei já está transtornado, acha que Amã quer violentar a rainha, e o rei diz assim: você, porventura, quer forçar minha rainha aqui na minha casa? Aí já vem um eunuco, já vem um camareiro, já joga o capuz na cara de Amã, né? E o mesmo camareiro diz assim: olha, o Amã fez uma forca lá para enforcar Mardoqueu, enforca ele lá. Ou seja, aquela história já tinha corrido, né? E enforcaram, pois, Amã na forca. Então o furor do rei se aplacou. Então, do 3 ao 7, é o combate entre Mardoqueu e Amã, que é o combate entre o povo judeu e aqueles que os querem destruir, e Amã sai, e Mardoqueu sai vencedor, e o povo de Deus sai vencedor. E no decorrer da história, mesmo depois de Cristo, a verdade é que Deus tem preservado Israel. Tá? Essa é a realidade. Ainda que no aspecto escatológico, enfim, existem várias visões sobre o Israel na escatologia, mas isso a história demonstra. Do capítulo 8
em diante, aqui a gente já está chegando ao final, tá? Eu não vou levar todos os slides. É defesa e livramento. Por quê? Porque, segundo a lei dos medos e do persa, essa lei não podia ser revogada. Lembra lá da época de Daniel também? Não podia ser revogada. E ele tinha dito numa lei que podia matar os judeus. E aí o que ele vai fazer? Né? Veio Mardoqueu perante o rei, tirou o rei o anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu, e Esté encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Então Mardoqueu tomou posse da casa de Amã, tomou posse do poder de Amã, tomou posse de tudo. E aí Esté falou, olha, e aí, como é que vai ser, rei? E ela chorou. O rei, então, escreveu uma nova carta, dizendo aos governadores das províncias que eram para ajudar os judeus. Né? E, na verdade, o que aconteceu no capítulo 9? Né? Os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias, se ajuntaram para pôr nas mãos daquele que procuravam o seu mal, e ninguém pôde resistir. Então, os judeus se levantaram contra aqueles que estavam planejando os destruir, e os destruíram, os mataram, isso aqui é guerra, é vida real, né? E tomaram posse das suas posses, ou seja, o que eles queriam fazer com os judeus fizeram com eles. E o povo judeu foi preservado. Então você vê que os judeus estavam espalhados nas províncias. Então haviam judeus em Babilônia, e haviam judeus espalhados desde o Reino do Norte na Síria, depois a deportação para a Babilônia. Então o que acontece hoje da comunidade judaica está no mundo todo, apesar de ter um país chamado Israel, também havia naquela época. A comunidade judaica estava espalhada numa diáspora em todo o mundo conhecido. Então, eles ajudaram os judeus, capítulo 9, versículo 4, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia. O homem Mardoqueu ia sendo engrandecido, e todo mundo queria ficar bem com o primeiro-ministro. Então, feriram os judeus dos seus inimigos a golpe de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e aqui vai ter a lista, e vai dizer também que os 10 filhos de Amã também foram mortos, porém ao despojo não colocaram a mão. Não é? Aí no versículo 12 vai se narrar a história que já foi dita, que Esté vai dizer que foram 500 homens que foram mortos, o rei vai fazer mais uma nova petição a ela, e ela vai pedir que se pendure na forca os 10 filhos de Amã. Não é? Então, assim, a gente tem que enxergar o personagem bíblico como fruto do seu tempo. Então, Esté é uma mulher de Deus segundo a compreensão que ela tinha de Deus na época. Segundo a revelação que ela tinha recebido de Deus na época. Então, você pode ter certeza que qualquer cristão que minimamente obedeça a palavra de Deus, ele está numa ética muito superior dos heróis do Antigo Testamento. Muito superior. Ok? Porque a partir de Jesus, o sarrafo sobe muito mais. Tá bom? Então, Elias é homem de Deus, mas ele mandou matar 450 profetas. Falsos profetas. E hoje a gente ia achar isso inadmissível. Ninguém vai... A gente defende o quê? Liberdade religiosa. Né? O combate no campo das ideias. Então, Esté vai entendendo, dentro da cultura da época dela, efetuar uma vingança. Ela vai pedir que se pendure os 10 filhos de Amã na forca. E eles vão ser mortos. Eu leio esses textos porque, volto a dizer, a gente não lê esses textos, a gente passa batido.